Palestino vence Milionários e embola grupo do Flamengo na Libertadores da América. Flamengo pegará Palestino em Coquimbo. Estádios indicados pelos chilenos foram vetados pela Conmebol. Tite já repetiu escalação no Flamengo nessa temporada? E o artilheiro do Fla, Pedro, se recupera e volta ao time titular após 2 jogos. Essas e outras notícias aqui no canal Ed Fla React, o canal de notícias do Mengão. Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Flamengo, você, torcedora do Mengão queridão, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando essa moral com a sua audiência no canal Ed Fla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, antes de começar a passar as informações do vídeo, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, coloque todos, porque assim, todas as vezes que eu for postando o vídeo, você vai sabendo na hora. E também deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho, tá bom, pessoal? E o Palestino venceu o jogo de ontem na sua casa, jogando no Francisco Rumoroso, os Milionários por 3-1. Palestino agora assume a terceira colocação do Grupo E com 3 pontos ganhos e o Milionários cai para a última colocação com apenas um único ponto ganho. O empate exatamente na primeira rodada da fase de grupos contra o Flamengo. Palestino agora assumindo a terceira posição e encostando no Flamengo, que é o segundo colocado, apenas com 4 pontos ganhos. Isso, pessoal, traz uma certa preocupação ao torcedor rubro-negro, uma vez que o Flamengo tem 3 jogos para fazer e o próximo jogo, que será no dia 7, terça-feira, às 21 horas, horário de Brasília, será também no Francisco Rumoroso, que é o estádio do Palestino. O Palestino que tentou levar esse jogo do Flamengo para outros 2 estádios, entre eles o Nacional do Chile, mas a Conmebol vetou, alegando que o gramado não estava em bom estado para a partida. A propósito, essa foi informação já passada anteriormente pelo paparazzo rubro-negro. Então o Flamengo vai jogar no Francisco Rumoroso, que foi o mesmo estádio que agora ontem a partida que aconteceu entre Palestino e Milionários. Surpreendentemente, o Palestino, que parecia aí não ter mais objetivos na competição, ganhou e agora o grupo está embolado. Todo mundo pode chegar, inclusive o próprio Milionários, uma vez que tem 3 jogos, vai disputar 9 pontos e pode chegar a 10. A situação do Milionários é bem mais difícil, mas o Milionários ainda pode se classificar no grupo E. Milionários que vai encontrar o Bolívar pela frente e o Milionário vai jogar em casa. Ganhando do Bolívar ou empatando com o Bolívar, ele pode ajudar o Flamengo. Flamengo que não necessita de ninguém para se classificar, mas vai ter aí jogos complicados pela frente. Como eu falei, o jogo agora contra o Palestino trata-se de um jogo bastante complicado. Vamos lembrar que o Flamengo ganhou com dificuldade do Palestino jogando no Maracanã, num placar de 2-0, e o time não apresentou um bom futebol. Então a nossa preocupação se dá também a partir da forma como o Flamengo vem ganhando jogos, embora tenha perdido o último jogo, mas ele não está convencendo, fica por ali quase que perdendo as partidas ou empatando as partidas. E agora esse jogo vai ser um jogo complicado, uma vez que o Palestino, pessoal, ressurgiu e ressurgiu forte, embora o Palestino vai fazer os seus 2 últimos jogos fora de casa, tá certo? Vai pegar o Bolívar e o Milionários fora de casa. Porém, o Palestino ainda tem chance. Então eu diria aí que o Bolívar está praticamente classificado no grupo. O Flamengo brigando ainda pela primeira colocação, mas vai depender dos resultados aí do Bolívar, né? Se o Bolívar ganhar as suas partidas, ele automaticamente se classifica em primeiro do grupo. E o Flamengo ganhando seus jogos se classifica então em segundo do grupo. Mas o Flamengo, repetindo, vai encontrar o Palestino, depois pega o Milionários e o Bolívar em casa. Então eu diria que essa é a vantagem do Mengão.
porque o Mengão vai jogar 2 jogos ainda no Maracanã. Então, o Palestino joga um jogo em casa, que é contra o Flamengo, mas depois ele sai para pegar 2 jogos fora de casa. Então, ainda a situação é boa, digamos assim, para o Flamengo. Eu não diria para buscar a primeira colocação, mas para buscar a segunda colocação do grupo. Claro, contando com resultados, ele pode sim chegar em primeiro, mas tem que pensar em vencer as 3 partidas. Então, o próximo jogo contra o Palestino, no Francisco Rumoroso, tem que ser um jogo que o Flamengo tem que aproveitar. O Francisco Rumoroso fica a 461 quilômetros de distância da capital chilena. Então não era um estádio preferido, mas é lá que vai acontecer o jogo pela 4ª rodada da fase de grupo da Conmebol Libertadores. E o Tite, hein, pessoal, já repetiu a escalação no Flamengo nessa temporada? A resposta é sim, pessoal. O Tite repetiu 5 vezes a escalação do Flamengo nessa temporada e dessas 5 vezes o time jogou 3 vezes na sequência com o mesmo time, tá certo? A propósito, o time que a gente já conhece, o Rossi, o Varela, o Luiz Fabiano e o Léo Pereira, o Ayrton Lucas, no meio Eric Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz e na frente Luiz Araújo, Cebolinha e no ataque o Pedro. Então esse foi o time mais escalado pelo técnico Tite. Foi escalado em 5 partidas e 3 em sequência. Então o Tite repetiu sim a escalação. O Tite que estava falando em ciência, citou ali o Guardiola e falou da dificuldade que é estar sempre utilizando o mesmo time. Todos nós já sabemos disso, que de fato é complicado. E o Flamengo então, que compete diferentes competições aí durante o ano, é muito difícil repetir o time titular. Mas o que o torcedor rubro-negro cobra é exatamente essa constância quando ela pode ser apresentada. Quando não pode, pessoal, é um caso de lesão, o jogador está com um desgaste físico muito grande, a gente entende. Mas o que o Tite vem falando e o que ele vem fazendo não está batendo, as informações não se encaixam evidentemente, e por isso a gente tem aí questionado tanto a fala do Tite quanto o comportamento do Tite em relação à escalação do time, tá certo? Então, provavelmente o Tite venha com o time titular para o jogo do Botafogo. Não vai ser possível repetir a escalação que ele mais repetiu, não é? Porque o Cebolinha está fora por questão clínica. A propósito, existia a possibilidade do Cebolinha jogar, mas o fato é que o Pedro, esse sim está garantido, que é um outro tópico que a gente já ia comentar. O Pedro, que ficou aí 2 jogos de fora do time titular, ele foi poupado no primeiro tempo da partida contra o Palmeiras e nem viajou para La Paz para jogar contra o Bolívar, não é? O Pedro ficou no Rio de Janeiro, a exemplo do Arrascaeta, do Eric Pulgar, não é? A exemplo do Ayrton Lucas, foram jogadores que estavam apresentando maior desgaste físico, todos eles ficaram no Rio de Janeiro. Então o Pedro também ficou. E o Pedrão, que é o nosso artilheiro, não é? O Pedro está fazendo aí a melhor temporada dele. Até agora o Pedro foi o artilheiro do Campeonato Carioca com 11 gols, seguido ali pelo Carlinhos com 8 gols. O Carlinhos que teve já 2 oportunidades, digamos assim, né? Efetivamente uma oportunidade que ele entrou como titular e ainda não mostrou para que veio no Flamengo. Mas o Carlinhos do Nova Iguaçu foi o vice-artilheiro do Campeonato Carioca. Então, com mérito, né? E o Pedrão com 11 gols. O fato é que o Pedro está fazendo uma grande temporada, com média aí de 0,8 por partida, 8 gols por partida. Então é praticamente 1 gol a cada jogo. Então o Pedrão está arrebentando e vamos torcer que nesse jogo de domingo, às 11 horas da manhã, contra o Botafogo, o Pedro faça uma grande partida. Vamos lembrar que o Tite poupou contra o Bolívar, a Libertadores da América, pensando no jogo contra o Botafogo, que vai ser às 11 horas no Maracanã. O Botafogo que está aí descansado, né? Porque o Botafogo ficou no Brasil. O Flamengo não, fez a viagem até La Paz, na Bolívia, e voltou. Então, obviamente que os jogadores têm um desgaste. Os jogadores que não foram para a viagem treinaram ontem no Ninho do Urubu, e os jogadores que viajaram, que jogaram, fizeram ali apenas um descanso. Não treinaram como treinar os jogadores que ficaram aqui. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aí no canal, deixe o seu like é importante para o nosso trabalho. Faça também um comentário dos vídeos e olha, ative o sininho das notificações, porque você ativando o sininho,
Todas as vezes que eu vou postando o vídeo, você vai logo sabendo. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, obrigado pelo carinho e até a próxima. Fui! Flamengo!